Olá pessoal, meu nome é Romero, eu sou o técnico do Laboratório de Materiais de Construção e de Mecânica dos Solos aqui do Campus Petrolina do IF Sertão. E em tempos de pandemia, devido ao Covid-19, nós vamos aqui com mais um vídeo sobre os ensaios de materiais de construção. O vídeo da vez é o de granulometria do agregado miúdo, ou seja, da areia. Como eu falei no vídeo anterior, a granulometria da areia também é regido pela norma ABNT-NBR-NM 248, a mesma que rege o ensaio de granulometria do agregado graúdo, por serem muito semelhantes os ensaios, tanto da brita como da areia. O que muda basicamente é a quantidade de material que você vai utilizar e a quantidade de peneiras também. Mas vamos dar início então, falando um pouquinho sobre como é feito desde o início o ensaio de granulometria do agregado miúdo. A amostra ela tem que ser coletada da forma correta, e isso então ela tem que seguir a norma ANBR-NM 26. Ela tem que ser reduzida para quantidades menores que você vai utilizar em laboratório da forma correta também, seguindo a norma ANBR-NM 27. E ela tem que ser seca em estufa também, tá? Então, após o material seco, é que eu devo coletar duas amostras, que eu chamo de amostra A e amostra B, ou M1 e M2, já secas, nas quantidades que a norma sugere, que no caso da areia, do agregado miúdo, é de, no mínimo, 300 gramas. Então, a gente já tem aqui a amostra A, 300 gramas de areia seca, e a amostra B, 300 gramas da mesma areia seca, certo? Após isso, o que é que eu devo fazer? Eu devo encaixar as peneiras, no conjunto de peneiras que eu vou utilizar para o ensaio da granulometria do agregado miúdo, na ordem, No caso, eu preciso aqui, para a granulometria do agregado miúdo, da peneira 9,5 milímetros, que é essa primeira aqui, até a peneira de número 0,15 milímetros, tá? Então, nesse conjunto também faz parte o fundo de peneira, aqui embaixo, eu tenho que colocar, e a tampa do conjunto, certo? Feito isso, eu devo fazer o peneiramento. Este peneiramento pode ser manual ou através de um agitador mecânico, certo? No peneiramento manual, ele deve ser feito de forma individual, peneira por peneira, de forma que você faça com que todo o material que pode passar por aquela abertura de peneira, ele realmente passe. E a norma aí sugere que você agite ela, peneire manualmente, por no mínimo 2 minutos cada peneira. No agitador mecânico, que é o que nós vamos utilizar, a norma não sugere a quantidade exata de tempo que ele deve ficar no agitador mecânico, mas ele só relata que deve ficar um tempo adequado, tá? Um tempo suficiente para que o material que pode passar por aquela peneira realmente passe, tá? E depois do peneiramento, o que a gente faz? A gente destaca cada peneira de forma individual, pesa numa balança e anota o que ficou retido, naquela peneira, e vai colocando na ficha, assim como a gente fez no ensaio de granulometria do agregado graúdo, o vídeo anteriormente. Então, nesse vídeo de hoje, nós não vamos mostrar para vocês aqui a etapa do peneiramento e dessa pesagem, coisa que já foi feita no vídeo anterior, certo? Então, nós vamos passar para uma etapa onde a gente já fez o peneiramento e já anotou, o que ficou retido em cada peneira, e aí a gente vai dar sequência nesse vídeo, ok? Pronto, pessoal, então, peneiramento feito, já foi destacado cada peneira de forma individual, pesamos e anotamos o que ficou retido em cada uma das peneiras, tanto do ensaio A quanto do ensaio B, certo? Então, o primeiro passo agora em relação aos cálculos que a gente deve fazer é fazer o somatório, das massas, em relação ao ensaio A e depois do ensaio B, tá? Somar o que ficou retido em cada peneira, tá? E obter um resultado aqui, ó. Quando eu somo as quantidades das gramas que ficaram retidas em cada uma das peneiras, e devo colocar o resultado aqui embaixo, total, que aqui vai dar 299,7. Esse é o somatório aqui, ó,
dessas quantidades de material que ficou retido em cada uma das peneiras. Quando eu somo, dá 299,7. Você vê que a gente iniciou com 300 gramas, mas é natural que aconteça alguma diferença e não bata aqui as 300 gramas, às vezes, tá? Então você vai fazer a mesma coisa agora com o ensaio B, somar o material que ficou retido em cada uma das peneiras e colocar esse total aqui embaixo, tá? Então quando eu somo essas quantidades vai dar 300 gramas aqui, exatamente. Ok? Após isso, o que é que eu devo fazer? Eu devo calcular a massa retida em percentual. A gente viu que aqui nas duas primeiras colunas a gente já tem massa retida, mas é em gramas, tá? Então as duas próximas colunas, ele quer o valor em porcentagem, tá? Como assim? Em relação a cada peneira. Por exemplo, na peneira 4,75 ficou retido 3,3 gramas. Aqui ele quer quanto que isso representa em porcentagem. Então, como é que eu faço isso matematicamente? Eu vou pegar 3,3, dividir pelo total que ficou retido aqui, ó, 299,7, e multiplicar por 100 para ficar em percentual. Então, eu vou obter 1,1, tá? E faço a mesma coisa com a amostra B, só que agora o meu total é esse aqui, ó, 300, tá? Então eu quero saber quanto que 2,3 gramas representa em porcentagem da minha amostra total, que é 300. 2,3 dividido por 300 vezes 100. 0,8. 0,8. E aí eu faço essa mesma coisa, né, esse mesmo procedimento com todas as linhas, tá? E aí eu encontro a massa retida em percentual. A próxima coluna que a gente vai calcular, gente, é da variação. Na variação, ele quer saber o quanto que variou da minha massa retida em porcentagens do ensaio A em relação ao ensaio B. Então eu devo subtrair ensaio A menos ensaio B, da massa retida percentual, ou B menos A, porque esse resultado é em módulo, tá? Então não interessa se fica positivo ou negativo, só quer saber o quanto que mudou aí da sua amostra A para a sua amostra B, tá? Então eu devo fazer A menos B ou B menos A e encontrar o valor da variação, ou seja, 1,1 menos 0,8. Primeira coluna, 0,3. E aí eu vou fazer isso com todas as linhas, tá? 4,7 menos 4,4, encontrando o valor e preencho toda a minha coluna de variação. Ok, pessoal, calculamos a variação e podemos observar também aqui, né, que os nossos valores de variação, todos deles ficaram abaixo aqui, ó, dos 4%, que é o que a norma exige, tá? Se eu tiver valor aqui que varie mais do que 4%, esse ensaio está comprometido, ele está errado. Alguma etapa foi realizada de forma incorreta, tendo uma variação da amostra A para a amostra B maior do que 4%. Então tem alguma coisa errada e você cancela o ensaio se acontecer variação superior a 4%. A gente observa no nosso exemplo que atendeu aqui a norma, tá? E a próxima coluna que a gente calcula é a média. A média, o que é que ele quer na coluna da média? Ele quer a média aritmética do ensaio A e do ensaio B em porcentagem, tá? Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo pegar, por exemplo, nessa linha, 1,1, que é do ensaio A, ficou retido em percentual na peneira 4,75, mais o que ficou retido no ensaio B, somar e dividir por 2. Então, eu tenho 1,1 mais 0,8, e o resultado disso eu divido por 2, obtendo assim a minha média. Aqui eu tenho 0,9. E aí eu faço isso para os demais, né, para as demais linhas e preencho toda a minha coluna da média, tá? Ok, pessoal, então nós chegamos à nossa última coluna, que é da massa retida acumulada em porcentagem. Como é que eu calculo ela? É muito simples. O primeiro passo é, eu vou repetir o meu primeiro valor de média que eu tenho, que é o 0,9, e vou acumulando, né, com as médias seguintes, tá? Por exemplo, 0,9 mais 4,6. Eu vou ter aqui 5,5. E aí eu vou acumulando com as médias seguintes, tá? Ó, sempre cruzando aqui e obtendo o acumulado da sequência, tá? 5,5 mais 5,7.
11,2. E assim por diante, eu vou acumulando com a próxima média, encontrando os valores seguintes, tá? Até preencher a coluna completa. Pronto, pessoal. Planilha calculada, agora nós vamos encontrar o nosso diâmetro máximo e calcular o nosso módulo de finura. O nosso diâmetro máximo, ele é a abertura da peneira na qual apresenta uma quantidade de retida acumulada imediatamente menor ou igual a 5%. Como é que eu faço isso? Eu devo observar na minha planilha em qual peneira que ficou essa quantidade de retida acumulada imediatamente menor ou igual a 5%. Ou seja, eu devo olhar nessa última coluna e encontrar em qual peneira que ficou essa quantidade, né, imediatamente menor ou igual a 5%. Eu observo que é essa quantidade aqui, 0,9. Só que o meu diâmetro máximo, ele é a peneira na qual ficou retida essa quantidade. Ou seja, ela é a peneira 4,75, ou seja, o diâmetro máximo é igual a 4,75 milímetros, ok? E o nosso módulo de finura, ele é dado pela fórmula de é igual ao somatório das porcentagens retidas acumuladas nas peneiras da série normal dividida por 100, tá? Então aqui eu relembro que a gente precisa entender e relembrar, vocês podem observar na norma que traz uma tabelinha identificando quais são as peneiras da série normal e quais são as peneiras da série intermediária. Eu tenho que ter isso em mente, tá? Então, para calcular o módulo de finura, eu preciso excluir as peneiras que são da série intermediária e o fundo de peneira, tá? Porque ele não é peneira. E excluir as peneiras da série intermediária, ou seja, nessas peneiras aqui que nós usamos para o ensaio de granulometria de agregado miúdo, apenas a peneira de 6,3 milímetros é da série intermediária. Essas demais que têm valores são da série normal. Então, eu devo excluir a 6,3, excluir o fundo de peneira e devo somar todos os demais valores, tá? E o resultado desse somatório eu devo dividir por 100, como pede a fórmula, e esse resultado vai ser o meu módulo de finura, que dá 1,58. Esse módulo de finura pode ser correlacionado com a dimensão do grão, tá? Então, quanto maior o módulo de finura, mais grosso é o teu material, o teu agregado miúdo, por exemplo. E agora, encerrando essa parte aqui, a gente vai para o gráfico, a execução do gráfico. Ok, pessoal, para fazer o gráfico da granulometria do agregado miúdo, o que é que a gente precisa? A gente precisa das informações das porcentagens retidas acumuladas na nossa planilha, que é aquela nossa última coluna, e precisa observar quais são as peneiras que nós utilizamos também, que está na planilha também e está no gráfico. As peneiras ficam localizadas no nosso gráfico nessa parte aqui, ó, na parte horizontal superior do gráfico, nós temos as peneiras que nós utilizamos no ensaio. A peneira 0,15, 0,3, 0,6, 1,18, 2,36, 4,75, 6,3, 9 e 9,5 milímetros. Na parte vertical do gráfico, aqui do lado, nós temos as porcentagens retidas acumuladas, que vai de 0 a 100%. Então, basta você fazer os pontos referente a esse cruzamento de porcentagens retidas acumuladas em função da peneira, tá? Por exemplo, na peneira 0,15 milímetros, nós ficamos com a quantidade de 74,6% retido acumulado. Então eu devo, abaixo da peneira 0,15, marcar o ponto que refere a esse valor, 74,6. E eu devo fazer a mesma coisa com as outras peneiras. Observar a peneira, observar quanto que ficou retido acumulado na última coluna lá, né, das porcentagens retidas acumuladas e marcar esse ponto referente. Após marcar esses pontos, eu posso ligar os pontos com retas, né, pode ser com a réguazinha aí, ligar esses pontos e eu tenho a minha curva granulométrica do agregado miúdo. Feito a curva, eu posso agora analisar o meu gráfico para saber como é que é essa areia, se ela é aprovada, se ela está reprovada, aprovada ou reprovada, né? E também eu posso observar se ela é uma areia de qualidade utilizável apenas, ou de uma qualidade ótima para a construção civil. Como é que eu faço isso? A sua curva está feita, e nesse gráfico que vocês estão vendo aí, ele já vem com algumas faixas. Ele tem uma faixa central com linhas contínuas, que é esse mais azul, escuro, e tem uma faixa maior, que é das linhas tracejadas, que está aí em verde, certo? Que delimitam a nossa
areia aprovada ou reprovada, que é o nosso primeiro ponto. Para a areia estar aprovada, todos os pontos da tua curva têm que estar dentro dos limites dessa faixa maior, que é a faixa tracejada, que engloba a faixa central, tá? Se todos os pontos estiverem dentro, ela está aprovada. Se pegar algum ponto fora, como aconteceu nesse nosso exemplo aí, a areia está reprovada, certo? Mas você também pode fazer a observação, caso a areia fosse aprovada em um outro exemplo, se ela é utilizável apenas, né, ou se ela é ótima para a construção civil. De que forma você analisa? Observando as faixas existentes no nosso gráfico. Para ela ser uma areia ótima, todos os pontos da tua curva devem se encontrar dentro dessa faixa principal, essa faixa central, que é de linhas contínuas aí, essa faixa azul, certo? Todos os pontos estando dentro, areia ótima. Os pontos ficando dentro da faixa tracejada, que é essas linhas em verde, ela é a areia utilizável, tanto no limite superior, se os pontos ficarem acima, ou no limite inferior, se os pontos ficarem abaixo aí da linha contínua da faixa azul, certo? Então é isso. Dessa forma a gente encerra o nosso ensaio de granometria do agregado miúdo. Obrigado.